Bom dia a todos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês as riquezas da Palavra de Deus, para aprendermos juntos tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Vamos hoje vamos ver mais uma lição do tema que nós temos estudado, que é as parábolas de Jesus, desta revista aqui. Hoje nós vamos para a última aula, a última lição, que é a lição 17, que focaliza a parábola do fariseu e do publicano. Nós vamos ver que o principal tema desta parábola, ela fala de humildade, ela diz muito sobre, é uma das parábolas mais conhecidas, ela fala de humildade, fala de sinceridade diante de Deus, fala de perdão. Nós vamos ver ao longo da aula o quanto essa sinceridade é importante, o quanto a humildade é importante na nossa relação com Deus, não só com o nosso testemunho, a nossa relação com os nossos irmãos, o quanto ela é fundamental. Vamos ver como nós vivemos isso na prática e depois no final eu vou falar sobre a importância da humildade para se ter uma comunhão, para nós termos uma comunhão maior com o nosso Deus, para conhecermos mais o nosso Deus, porque um dos maiores atributos do nosso Deus é justamente a humildade. Então, no final, nós vamos concluir fazendo um comentário sobre isso, né? Então, qual é o objetivo dessa parábola? Ela não visa especificamente o fariseu, criticar o fariseu, enaltecer o publicano, mas o tema dela é sempre atual, porque ela fala a respeito dessa sinceridade, da importância de nós externarmos aquilo que nós sentimos, nós mostrarmos para as pessoas, para o mundo, para o Deus, aquilo que nós sentimos e não agir de forma falsa. Esta parábola, ela está em Lucas, ela aparece em Lucas no capítulo 18, capítulo 9, versículo 9 a 14. Vamos ver. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então nós vemos aqui, Jesus ele escolhe propositadamente 2 pessoas, 2 personagens da sociedade daquela época que todos conheciam. Então Jesus usa propositadamente para ficar de uma forma bem didática, para que o povo pudesse entender mesmo o que ele estava falando. O fariseu, nós sabemos, eles eram uma espécie de elite da sociedade. Então, eles eram os guardiões da lei, eles eram os estudiosos da lei, eles eram os que, como eles conheciam todos os detalhes, então eles se esmeravam, se esforçavam para em todos os detalhes cumprirem todos os mandamentos à risca. Eles tinham um prestígio na sociedade muito grande. Eles eram vistos como homens assim de uma grande autoridade, homens que, quando falavam opinião sobre tudo, era visto com respeito, né? Na época não existia, naquela época não era como hoje. Hoje nós temos acesso à informação, todas as pessoas têm informações sobre todas as coisas, mas na época não existia isso. Não era apenas os letrados que conheciam mais a lei detalhadamente. Então quem detinha o conhecimento era visto
pelas pessoas em geral como pessoas de respeito, né? Era como, fazendo uma comparação mais ou menos, como hoje os cientistas eles dão uma opinião sobre vários assuntos, eles são considerados confiáveis, porque eles têm essa autoridade, né? Então, fazendo uma comparação, seria algo assim, né? Então, os fariseus eles eram vistos como pessoas exemplares, como seguidores da lei, como pessoas santas, pessoas que estão junto de Deus, conhecem Deus, pessoas que ninguém desconfiava, né, que estariam salvos, né, pelo que eles aparentavam por fora, né? Mas nós vamos ver que não era isso que eles faziam, exatamente não era o que eles sentiam dentro, interiormente, não correspondia a toda essa postura, né, toda essa aparência. Então o fariseu, os dois vão na oração, os dois vão ao mesmo tempo, né? E o fariseu em pé, já mostra aí uma atitude de superioridade. Ele fala que ele não sou como os outros homens, como os ladrões corruptos. Ele está exatamente falando dessas coisas, falando desse jeito para atingir o publicano que estava ali do lado. Quem era o publicano? O publicano, ele era o cobrador de impostos, era uma pessoa contratada a serviço do Império Romano. O Império Romano exercia um poder sobre aquela região em que viviam os judeus, era chamada Judéia, era uma província, uma colônia romana. Roma exercia o seu poder, fazia benfeitorias no lugar, aquele lugar, quando Roma anexava uma região, eles ficavam protegidos de ataques, de todo tipo de perigo, mas em compensação o Império exigia impostos, cobrava impostos de toda a população, todos tinham que se submeter, não havia uma independência, aquela região tinha uma independência relativa em alguns assuntos, mas em geral era submetida a Roma, tinha que prestar contas a Roma, não era independente, não tinha autonomia e todos pagavam impostos. Só por isso já seria um personagem assim bem odioso, mas para piorar ainda mais, o publicano ele cobrava mais, havia aquela taxa estipulada, o publicano ele cobrava um pouco mais daquela taxa para ficar com a diferença. Então era uma pessoa assim completamente odiada por todos, era visto como um traidor completo, né? Uma pessoa assim, um canalha, uma pessoa que ele usava da posição dele para extorquir, muitas vezes para oprimir as pessoas, para obter vantagens, para chantagear pessoas. Então era o tipo de pessoa que todos, em geral, a população via como alguém contra Deus, como alguém que não tinha salvação, que já estava completamente, que ninguém tinha a menor dúvida que estava perdido, né? Então Jesus propositadamente coloca essas duas personagens, né? O publicano, nós vamos ver a diferença vai estar no tipo de oração que cada um dirige a Deus. Nós vemos aqui, versículo 11, Deus, te agradeço, o fariseu ele começa, Deus, eu te agradeço porque não sou como os homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele não agradece a Deus pelo que ele tem recebido, ele não vê as imperfeições dele comparado com a perfeição de Deus, ele não vê a santidade comparado com a perfeição de Deus. O que está levando ele a orar, ele não tem um desejo, ele não está lá indo no templo porque ele tem um desejo de ter mais comunhão, de conhecer a Deus, ele não é levado por isso, ele está lá para se justificar, ele está expondo características dele externas, é como se ele pensasse que pecado é só o que nós fazemos externamente, e nós sabemos que não é assim. Ele está falando externamente, ele parece ser uma pessoa muito exemplar, né? Ele começa a falar aí, jejuo 2 vezes por ano e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A lei judaica, ela estabelecia que o jejum era apenas no dia da expiação. Eles eram obrigados a fazer só um jejum por ano. Ele está dizendo que ele faz 2 jejuns 2 vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ele ganha.
Também, se nós formos ver em Levítico, em Números, em Deuteronômio do Antigo Testamento, diz que o dízimo, eles deviam o dízimo sobre tudo que era produzido, os produtos agrícolas, sobre o rebanho. Eles tinham que dar o dízimo sobre isso, mas ele está dizendo, ele faz questão de dizer, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, qualquer rendimento que ele tinha, ele já dava o dízimo. Então ele se infla de orgulho, é como se ele estivesse querendo dizer, até, além de eu não dever nada, ele está querendo dizer que Deus está devendo, até deve a ele, porque ele está fazendo mais do que a lei manda, completamente fora, né? Então, o que é o problema dele? O que nós temos que aprender disso, né? A motivação. Qual é a motivação? O que nos leva a nós irmos à igreja, a cultuarmos, a servirmos no ministério, a ofertar, a dizimar, jejuar? Qual é a motivação que está no nosso íntimo? Esse fariseu ele estava com as motivações totalmente erradas. Ele estava fazendo tudo isso para parecer, ter uma aparência de justiça, de piedade, mas a motivação dele estava errada, como nós sempre pensamos, né? Nós cremos que quem oferta, né? Deus gosta de quem? Deus gosta de quem oferta, quem dá com alegria, o dízimo, o jejum, essas coisas são importantes como disciplinas espirituais, elas complementam a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Deus. Elas têm sentido dentro de um contexto de uma vida piedosa, de uma vida de temor a Deus. Então, nós completamos isso, o nosso dízimo, a nossa oferta, ela é um agradecimento a Deus por tudo que temos recebido, por nós querermos que Deus participe de todas as áreas da nossa vida, inclusive da área financeira. Então, como nós recebemos muito, nós estávamos perdidos, recebemos de Deus a salvação, a verdade, temos uma nova vida, fomos regenerados. Então, em agradecimento isso, em amor, nós dizimamos, nós ofertamos. Queremos que com isso contribuir, colaborar para a expansão do reino de Deus. E o dízimo é uma forma disso. O dízimo é algo que nós já separamos para o Senhor. É uma coisa que nós já estabelecemos que 10% está com o Senhor. E a oferta é uma contribuição, porque nós mantemos a igreja, nós colaboramos com todas as contas. Isso é uma motivação certa, é o amor a Deus. Então é muito importante nós não perdermos isso de vida. Esse fariseu, ele se considerava, ele nem pensa que ele precisava de Deus para ser perdoado. Ele não agradece isso. Agradeço porque fui perdoado. Ele não fala agradeço pela sua misericórdia. Ele está com as motivações deles estavam tão erradas que no fim ele fica parecendo até as pessoas do mundo. Quando nós falamos do Evangelho para as pessoas, muitas vezes elas não gostam quando a gente fala, não, você não serve, a pessoa fala, eu sou uma pessoa honesta, íntegra, um trabalhador, um bom pai, um bom marido, então eu não preciso de Deus. Mas aí nós dissemos ao pessoal, isso não é suficiente. É como se esse homem aqui ele agisse como os homens do mundo. Esse fariseu está agindo como um descrente, que acha que apenas as coisas externas já justificam, mas ele não tem uma vida com Deus, que nós sabemos que é tão importante, quão importante é isso, né? Já o publicano, que ele ficou à distância, ele nem, aqui a palavra diz que ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, tem misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. É uma postura muito diferente. Ele viu, o publicano, ele estava olhando para dentro dele, ele viu a vida que ele tinha, todas as coisas que ele fazia, ele olhou e viu que ele não tinha nada a oferecer a Deus, a não ser as suas falhas, as suas faltas. É isso que Deus quer de nós, né? Então ele suplica misericórdia. Então, por isso que é dito que Jesus diz que ele vai para casa justificado, porque ele se abriu diante de Deus, ele expôs diante de Deus todo o seu pecado, todas as suas falhas. Então, ao se abrir assim, ele se preparou para receber
a misericórdia, as bênçãos de Deus, o perdão, porque nosso Deus, Ele é misericordioso, sua misericórdia dura para sempre. Deus é muito generoso, Ele se compraz muito em nos perdoar, em nos abençoar, mas Ele quer ver um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que está disposto a receber, pronto para ser moldado. É isso porque nós vamos ver também essa atitude dele lembra a atitude de Davi. Lembrar o Salmo 51, em que Davi, ao sentir toda aquela contrição depois do adultério, ele peca, adultério, assassinato, ele sente o quanto aquilo abalou a comunhão dele com Deus, o relacionamento com Deus. Então, mesmo sendo um rei, ele percebe que sendo com a relação com Deus dele prejudicada pelo pecado, então ele se constrange totalmente, né? E é falado no Salmo 51, ele fala, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, porque é o coração quebrantado e contrito vale mais do que sacrifícios, porque é um coração quebrantado que vai servir para Deus amoldar, para Deus preparar, um coração que está preparado para ser amado, para receber todo o amor de Deus. Ele viu a necessidade de perdão que ele tinha, né? É como se ele estivesse ali vendo que ele só um perdão de Deus poderia tirar ele daquela situação. Ele está ciente que não há pagamento, não há sacrifício que ele pague, que ele fala, não há animais que ele possa ofertar, nada que vai mudar essa condição dele de pecador. Então ele implora, né? Ele roga por perdão. Ele sabe que Deus está vendo. Isso também agrada muito a Deus. Ele sabe a onipresença de Deus, ele conhece. Então ele sabe, não adianta esconder. Uma das coisas que a palavra fala de Deus é que Deus é luz. O que significa? Deus é luz. A luz espanta todas as trevas. Luz entra em todos os lugares. Onde Deus está, tudo se torna manifesto. Tudo é visível. Jesus fala, todos os pensamentos, um dia todos os pensamentos serão revelados. Não há pensamento, não há palavra, não há coisas que ficarão ocultas. Tudo será exposto, porque Deus é luz. Então, o que nós precisamos fazer, o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola, não adianta nós querermos esconder as coisas, levar uma vida dupla, mostrar por fora que nós somos algo, mas internamente outra coisa. Jesus está falando da verdade. E realmente isso é uma lição fundamental para nós. Se para todas as pessoas do mundo, mesmo as pessoas que não fazem parte, que não são cristãos, a sinceridade, a honestidade é algo importante, para nós muito mais ainda, porque quem é que nós somos testemunhas do Deus vivo, do Deus verdade. Jesus disse, eu vim ao mundo, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há nada mais lamentável, mais triste do que um crente que leva uma vida dupla, uma vida falsa, uma vida que não é transparente. Então, é uma lição aí, essa parábola nos ensina uma lição fundamental. Vamos ver aqui no Salmo 51, que é considerado o referencial, seria o paralelo dessa atitude. Tem muito a ver, a atitude contrita, humilhante de Davi tem a ver, no versículo 10, Salmo 51, nos primeiros versículos, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Davi não está pensando no castigo que ele vai ter, mas ele está se preocupado com as transgressões, a culpa, o pecado. Isso é a nódoa, isso é o que prejudica uma vida com Deus. Sei que, no versículo 6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. A verdade, nós temos que ser sinceros no nosso íntimo, as nossas motivações precisam ser verdadeiras, as nossas atitudes precisam refletir o nosso temor a Deus, o nosso desejo de sermos retos diante de Deus.
Versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Para Deus, Ele quer ver isso, como está o nosso coração. É muito rico esse Salmo 51. Ele supera toda a psicologia humana. Não há experiência mais profunda que um ser humano possa sentir do que isso, do que se ele se abrir diante de Deus e expor diante de Deus todas as suas faltas, numa atitude de arrependimento, de tristeza. O publicano, ele não sentiu só remorso, ele sentiu uma tristeza muito grande pelo que ele tinha feito. Então ele busca de Deus uma reparação. Ele não está interessado no que as pessoas vão falar, não é algo externo, ele vê por dentro, né? Ele sabe, ele valoriza isso porque ele não tem. Nós valorizamos as coisas quando nós não temos. Quem não tem é que valoriza. Ele valoriza o perdão, ele está valorizando o perdão de Deus. Isto lembra também quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos. Se nós vemos, ela tem o modelo, ela tem a forma de uma pregação. Nos primeiros 3 capítulos, Paulo fala de toda a condição miserável do ser humano, incapaz de cumprir a lei, pecador desde a origem, rejeita Deus. E depois, a partir da segunda parte do capítulo 3, 4, 5, ele apresenta a justiça. Ele apresenta a justiça de Deus, mas se revelou agora uma nova justiça vinda do Espírito, que não se baseia no cumprimento da lei. Ou seja, Deus tem para nós um banquete espiritual, a salvação. Ele está nos oferecendo as riquezas da salvação, da redenção, do perdão, da sua misericórdia. Mas primeiro ele precisa ver essa contrição. Primeiro nós precisamos enxergar em nós essa carência, o quanto nós precisamos de Deus. Para Deus, aí ele vai... essa atitude de tristeza, de contrição, é que vai abrir as portas do céu para as misericórdias de Deus. Se o publicano ficasse só repetindo ali, eu sou pecador, sou pecador, sou pecador, isso não iria ser uma atitude de contrição, mas houve ali uma tristeza, o coração dele se apertou, foi um sentimento verdadeiro e sincero que vinha do mais profundo. Deus é verdade, então Ele quer ver em nós a verdade. Deus não gosta de fingimento, de hipocrisia, de falsidade. Essas coisas são as trevas. Deus quer ver a verdade em nós. Por isso existem tantas pessoas que só encontram Deus depois que passam por uma crise, por uma tragédia, por uma coisa muito, muito forte, muito constrangedora. Só aí a pessoa se abre para o perdão, porque é algo que precisa vir de dentro. E às vezes é só uma situação muito ruim que faz a pessoa se olhar e ver toda a sua impotência, toda a sua incapacidade, toda a sua falta de méritos próprios, né? É isso que nós vemos aqui. O publicano, ele agiu como Deus gosta. Então, por isso que Jesus diz, ele foi para casa justificado. Pois ele diz, foi justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Né? E aí que nós vemos, Deus ele existe em 2 de Pedro, acho que é primeiro, depois nós vamos ver ali, em 1 de Pedro, na carta 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, está em Provérbios também. Deus resiste aos soberbos, mas exalta o que se humilha, ou às vezes está em outra forma. O que significa o sentido dessa palavra? Deus resiste aos soberbos. O sentido original é Deus se arma contra os soberbos, ou seja, os soberbos serão punidos, sofrerão toda a oposição de Deus, né?
Então é algo muito grave, né? Então, como eu tinha falado, vamos seguindo assim nós vamos vendo o quanto a humildade é importante no nosso relacionamento, não só com as pessoas, com o mundo, mas para nós nos aproximarmos de Deus, né? O que acontece muitas vezes na nossa vida espiritual, nós nos acostumamos de receber as bênçãos, de fazer parte do reino de Deus, de tudo viver, toda essa alegria que nós temos vivido, de fazer parte do povo dele, e acabamos nos esquecendo que nós fomos chamados por exclusiva misericórdia dele, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, alertando, ele fala: quem vocês eram antes de serem chamados? Poucos de vocês eram sábios, poucos de vocês eram nobres de nascimento, eram de nascimento alto. Vocês vieram de baixo, vocês foram escolhidos porque são desprezados, eram desprezíveis. Nós estamos aqui, nós nunca podemos usar a nossa condição espiritual, ou seja, porque nós cumprimos todos os preceitos, isso nunca pode fazer de nós orgulhosos. Porque nós estamos no fundo sempre aprendendo, não podemos nos orgulhar por causa de nós estamos mais crescidos na fé, conhecemos mais o Evangelho, nos orgulharmos do irmão que está mais atrasado, que tem mais dificuldade de entender, que não tem o mesmo desejo de entender, seja o que for. Isso nós nunca podemos nos gloriar, nos vangloriar disso, de estarmos numa posição melhor do que os nossos irmãos. Quem entende a humildade, né? Nós podemos ver aí na conclusão final, né? Quem entende a humildade entende melhor o plano de Deus. Como eu falei no início, né? Além de tudo isso, além da humildade, ela nos preparar, ela nos capacitar, nos dar acesso a Deus, a tudo que Ele tem para nós. A humildade é fundamental, é um conceito chave para nós entendermos, conhecermos melhor o Deus que nós servimos e adoramos. Porque, já que eu estava falando a vocês da carta de Paulo aos Romanos, no último versículo dessa carta, Paulo ele faz uma declaração maravilhosa, muito bonita. Ele está se despedindo dos irmãos e ele fala: ao único Deus sábio seja dada toda a glória e o louvor. E eu ficava pensando, né, o que Paulo estaria querendo dizer com o único Deus sábio, né? Porque o único Deus sábio, Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? Porque é o único Deus justamente que se humilhou, é o único Deus que abriu mão, que se despojou de toda a sua glória, se fez carne e veio viver entre os homens. Todas as divindades, talvez Paulo estivesse pensando, as divindades do paganismo greco-romano, eles tinham o Deus da guerra, o Deus da saúde, o Deus da arte, enfim, eram deuses que tinham a intenção de poder, mas na verdade não tinham poder. Nosso Deus é verdadeiro, Ele é o único sábio porque Ele tem o poder real, porque Ele se humilhou, é exatamente isso, porque ao nos amar com um amor infinito, com um amor que está além da compreensão dos homens, além da compreensão humana, Ele se humilhou com uma humilhação que está além da nossa compreensão. Jesus foi morto, veio, sofreu as nossas dores, foi humilhado, desprezado e depois da morte desceu até o mais profundo do inferno, para que ninguém falasse que Ele não amou o suficiente, que Ele não se humilhou o suficiente, que Ele não se despojou o suficiente. Jesus foi até o fundo e por isso mesmo, até o mais profundo, e por isso mesmo Ele foi exaltado, e por isso mesmo Ele é o único Deus que dá vida, é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro. O poder dele não é imaginário como qualquer outra fé, qualquer outra religião, é um poder real, porque Ele, em Cristo nós vemos que é só o amor que gera vida. Só o nosso Deus é verdadeiramente o Criador de tudo, porque é o Deus da vida, é o Deus da verdade. Aí no PowerPoint, vocês vão ver aí no último slide, aparece aí os trechos, vai aparecer os trechos
que a lição recomenda que se leia diariamente, porque são passagens que tratam desse tema aqui que nós vimos, da humildade, do perdão, do arrependimento. São passagens que nos ajudam a refletir e compreender melhor o que Deus espera de nós. Muito obrigado então a todos, tenham um ótimo culto e nos vemos, espero ver vocês nas próximas lições. Até mais.